Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um vídeo aula de hoje da disciplina de saúde mental do curso de enfermagem do Colégio Realengo. Eu sou a professora Fernanda, né? Sou enfermeira, muitos já me conhecem e o tema da nossa videoaula hoje é sobre a semiologia psiquiátrica, tá? E a gente vai abordar o tema esquizofrenia, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei essa imagem para a gente poder entender esse universo, esse mundo, né, da mente da pessoa portadora de esquizofrenia. O termo esquizofrenia, ele foi criado por um psiquiatra alemão, tá? Chamado Paul Eugen Bleuler, em 1911, e ele criou esse termo, esquizofrenia, que antes nós entendíamos como uma demência. E a partir desse psiquiatra alemão, ele traz uma terminologia para esquizofrenia, que tem o significado de mente dividida. Por que mente dividida? Justamente pelo estereótipo da loucura, né? A esquizofrenia, ela é um transtorno mental psiquiátrico grave, tá? Que na verdade, se lembrarmos um pouquinho da aula que nós falamos da psicanálise de Freud e que nós falávamos a respeito do id, o ego e o superego, lembra? O ego, ele é a consciência. Então, quando essa consciência ela é rompida, né, o que aflora nessa consciência? Aliás, quando há um rompimento da consciência, né, uma quebra dessa estrutura egóica que é o ego, né, o que aflora, na verdade, é o inconsciente. Então, por isso que as pessoas que têm esquizofrenia, né, que antigamente eram chamados de loucos, a loucura, né, e aí você vê a história da psiquiatria, que nós já havíamos conversado, já havíamos falado sobre isso, né, quando tem a esquizofrenia, na verdade, essa pessoa, ela tem uma fala diferenciada. Lembra quando nós já havíamos falado sobre os neologismos, as glossolalias, que são criação, que na verdade é uma criação de frases novas, de palavras novas, né? Por quê? Porque a esquizofrenia, ela tem uma mente fragmentada. A pessoa portadora da esquizofrenia, ela começa a apresentar uma fragmentação da sua mente. Então, dando continuidade, eu coloquei essa imagem justamente para retratar, né, como que é a mente da pessoa que tem esquizofrenia, lembrando que é um transtorno psiquiátrico mental, é um transtorno mental grave, né? É tratado pela medicina psiquiátrica para ser realizado o diagnóstico, né? A psiquiatria, ela é uma parte da medicina onde o diagnóstico ele é realizado através de sinais e sintomas, que é diferente das outras áreas. Por exemplo, ortopedia, a pessoa vai, faz um raio-x, uma tomografia, um exame de imagem, e aí você consegue fechar o diagnóstico. Na esquizofrenia não é na saúde mental, na psiquiatria, não é dessa forma que acontece, né? Esse médico ele vai fazer e fechar o diagnóstico através do que a gente chama de sinais e sintomas. O que significa isso? Os sinais, na verdade, é aquilo que você vê, você observa, né? O seu usuário de serviço, nós utilizamos a terminologia usuário, hoje a gente não utiliza mais a terminologia paciente, mas quando o usuário, por ser usuário do serviço ou usuário do Sistema Único de Saúde, né,
ele chega na consulta, né, o profissional de saúde ele já começa a observar o comportamento, a fala, né, os estereótipos e os sintomas, na verdade, é aquilo que a pessoa está sentindo. Toda a sua sintomatologia, aquilo que o próprio usuário ou paciente relata que ele esteja sentindo, e também o que a família começa a relatar a respeito dos comportamentos, de todo o panorama de comportamento que essa pessoa começa a apresentar. Então, a partir daí, é realizado um diagnóstico. Tá? Lembrando que em saúde mental é muito importante que esse diagnóstico ele seja feito em equipe multidisciplinar, né? Já falamos um pouquinho do CAPS e a equipe ela é muito importante, ela é fundamental com médicos, enfermeiros, e aí nós temos os terapeutas, psicólogos, né? Para poder fazer todo aquele levantamento, anamnese e fechar o diagnóstico. Então, a mente da pessoa que tem esquizofrenia, ela fica como se fosse uma mente embaralhada, é uma mente que está fragmentada, é um pensamento às vezes incoerente, é um pensamento que se encontra como se ele estivesse realmente embaralhado, né? E a pessoa que ela entra em surto psiquiátrico, ou seja, quando o momento que a doença ela flora, o momento que entra na crise, né, psiquiátrica, há um sofrimento psíquico muito grande. Toda pessoa portadora da esquizofrenia, que é um transtorno psiquiátrico grave, está em sofrimento psíquico, tá? E nós vamos falar um pouco sobre esse tipo de sofrimento. Nós temos alguns tipos de esquizofrenia, mas antes de entrarmos nos tipos de esquizofrenia, vamos voltar essa imagem aqui. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós já havíamos falado sobre a história da psiquiatria, como que essas pessoas que têm esse transtorno psiquiátrico mental grave eram tratados no passado, né? Vocês lembram que eu já falei isso, já passei isso na sala de aula. Então, vamos relembrar só um pouquinho. Eu vou colocar um pequeno vídeo para vocês. A esquizofrenia ocorre no mundo todo. A gravidade dos sintomas e o padrão de duração crônica comumente levam a algum grau de incapacitação. Os medicamentos e as intervenções terapêuticas e de apoio, quando seguidos com regularidade, podem ajudar a diminuir e controlar os sintomas que trazem tanto sofrimento. Entretanto, algumas pessoas não têm acesso ao tratamento, outras não melhoram muito com os tratamentos disponíveis ou abandonam o tratamento por falta de orientação e apoio adequados. Há ainda aquelas que param de tomar os medicamentos por causa de seus efeitos colaterais desagradáveis ou por outras razões. Cerca de 1% da população mundial padece do transtorno. Então, gente, cerca de 1% da população ela possui o transtorno psiquiátrico, esquizofrenia. Existem vários tipos de transtornos, existem várias doenças psiquiátricas que faz parte da semiologia, que depois nós vamos estar abordando algumas delas, tá? Então, não existe uma causa específica para a esquizofrenia. Os dados mostram, a literatura mostra que existe alguma relação com hereditariedade, pessoas que têm casos na família, mas não existe, assim, na literatura, uma causa específica. Tá? Qualquer pessoa, em qualquer situação de vida, em qualquer momento da vida, ela pode apresentar um surto psiquiátrico e a partir desse surto psiquiátrico, né, ela se tornar uma paciente ou um paciente portador da esquizofrenia. Em qualquer fase da vida isso pode acontecer. Tá? E no passado, as pessoas eram tratadas de forma
totalmente desumanas, como nós já havíamos falado na história da psiquiatria, na história da saúde mental no Brasil e no mundo, né, que você já conhece, já assistimos o vídeo, já assistimos o documentário O Holocausto Brasileiro, e durante muito tempo houve uma incógnita do tratamento do transtorno psiquiátrico. Durante muito tempo, os loucos eles eram excluídos do meio social, eles eram colocados, eles eram colocados em verdadeiros depósitos humanos, em verdadeiros locais que havia maus tratos, eles precisavam ficar isolados como objetivo de tratamento. E isso aconteceu durante muito tempo. Há um estigma social muito grande de que o louco ele é perigoso, ele tem aquela questão da periculosidade, precisa isolar, precisa colocar ele excluído porque ele é perigoso para a sociedade. Durante muito tempo, essa visão era exatamente o que acontecia com a pessoa portadora de algum transtorno psiquiátrico. Ela era vista como uma pessoa perigosa, né? E aí a gente pode pensar o que está mais lotado, os presídios ou os hospícios, né? E a gente pode perceber que os presídios estão muito mais cheios. Então, quem é perigoso para a sociedade é aquela pessoa que é dita normal, né? O paciente psiquiátrico, ele não é perigoso. Isso é um estigma social, foi algo que foi criado ao longo da história, é uma questão cultural e que ainda nós trazemos essas marcas até hoje. Mas a partir da reforma psiquiátrica, que nós já falamos, né, da Lei 10.216, que traz um novo status, um novo paradigma para a loucura, né? Já falamos sobre isso. Hoje, essa lei, né, do deputado Paulo Delgado, que surgiu em 6 de abril de 2001, né, através de todo o movimento social, vários movimentos aconteceram, luta pelo movimento antimanicomial, a luta dos trabalhadores em saúde mental para uma mudança no modelo psiquiátrico brasileiro, e nós conseguimos, né, conquistar com êxito um modelo psiquiátrico totalmente inspirado no modelo italiano, né, que já falamos sobre isso em sala de aula, que foi um modelo de Franco Basaglia. Então, hoje, a pessoa que tem esquizofrenia ou qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, ele pode sim ter uma vida normal, ele pode sim trabalhar, estudar, ser um cidadão de fato, formar família, né, desde que ele faça o seu tratamento. E é um tratamento que não é a longo prazo, é um tratamento que é para a vida toda, né? É um tratamento que a pessoa vai precisar fazer tanto o acompanhamento psicológico com terapeutas, psicólogos, quanto a parte da medicação psiquiátrica, né? A medicação, ela é para sempre, né? E o acompanhamento, ele precisa ser contínuo. Assim como uma pessoa que tem diabetes, hipertensão, precisa tomar medicação para o resto da vida, a pessoa portadora do transtorno psiquiátrico também. E a partir desse momento que ela faz esse tratamento e que ela tem êxito no tratamento, ela pode ter uma vida normal na sociedade. Por isso que o local de tratamento hoje do paciente ou da pessoa que tem transtorno psiquiátrico não é mais realizado em hospícios, é realizado nos CAPS, né, que são serviços substitutivos à internação, que surgiu junto com a reforma psiquiátrica, que se chama Centro de Atenção Psicossocial. Por que psicossocial? Porque vai tratar as questões psíquicas e também as questões sociais, inserir essa pessoa novamente na sociedade, coisa que no passado não acontecia. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês relembrarem como que era a questão da psiquiatria no passado. Vou colocar para vocês. Bem, eu queria aproveitar esse momento para apresentar. Eu vou colocar um pouquinho do filme O Coração da Loucura, que vocês já assistiram, só para a gente relembrar um pouquinho desse transtorno psiquiátrico, como que era tratado no passado. A doutora Nízida Silveira, que retorna hoje às funções de psiquiatra neste hospital.
E dando continuidade ao nosso ciclo, vamos ouvir agora a palestra do Dr. Marcelo Mourão, que vai nos falar sobre eletroconvulsoterapia. Doutores, a eletroconvulsoterapia é o que existe de mais moderno no tratamento da doença mental. O método foi desenvolvido na década de 30 e consiste na indução à convulsão através da eletricidade. Por gentileza, podem trazer o paciente? Mentira! Mentira aqui! Mentira! Não, mentira! Mentira aqui! Mentira! 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 Solta! Mentira! Mentira! Me ajuda! Mentira! Mentira daqui! Mentira! Solta! Mentira! Esse paciente sofre de esquizofrenia. A maioria dos casos, que era resistente a todo tipo de tratamento, desapareceu após esse procedimento. Por favor, pegue os eletrodos. Como vocês podem ver, os eletrodos podem ser usados uni ou bilateralmente. Depois é só ligar e apertar esse botãozinho aqui. A convulsão pode durar 30 e 40 segundos, dependendo. É bom lembrar que o paciente não deve se alimentar nas 2 horas que antecedem o procedimento, porque pode provocar vômito. Temos tido excelentes resultados, tanto na catatonia quanto em quadros esquizofrênicos agudos. Desculpe, doutor. Como é determinada essa dosagem? Doutora, a carga deve ser suficiente. Então, gente, coloquei um pedacinho do filme, né, que vocês já haviam assistido, que é O Coração da Loucura, que retrata a história da magnífica doutora Anice da Silveira, né, que foi pioneira aí numa mudança de um modelo psiquiátrico, né, ela não aceitou trabalhar com aqueles métodos antigos, métodos em que causava sofrimento, tá? Um enorme sofrimento. Então, tanto a eletrochoque, quanto a lobotomia, a balneoterapia, a insulinoterapia e por aí vai, a terapia do isolamento, que era chamado de tratamento moral na época, todos esses tipos de tratamentos que aconteceram no passado, ele trouxe, né, para a pessoa que tem o transtorno psiquiátrico uma piora no seu quadro. Então, além dessa pessoa ter uma mente dividida, né, ela tem toda aquela sintomatologia de neologismo, de glossolalias, alteração psicomotora, catatonia, acatisia, que são terminologias psiquiátricas que já falamos e vamos continuar falando. Toda essa sintomatologia que o usuário apresenta, além disso, dos delírios e as alucinações que, na verdade, são comuns no caso da esquizofrenia, ele ainda passava por todos esses maus tratos que aconteciam. E hoje não pode mais tratar dessa forma. Hoje a pessoa pode sim ter uma vida extremamente normal. Tá? Vou colocar aqui mais um pedacinho de um vídeo para vocês só relembrarem o que a gente já havia falado. Números e conceitos, as fotos de Luiz Alfredo, na época repórter fotográfico da revista O Cruzeiro, mostram claramente que alguma coisa muito grave se passou por aqui. O título realmente é forte, a gente sabe que o Holocausto ele remete ao nazismo, mas assim... Então, coloquei um pedacinho daquela reportagem, né, que fala sobre o Holocausto brasileiro, para vocês relembrarem o tipo de tratamento que acontecia no passado.
E hoje, os nossos usuários do sistema, nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco como que eles são tratados hoje, tendo uma vida extremamente normal. Então, mesmo a pessoa apresentando toda essa sintomatologia, ela pode sim habitar em sociedade. E aí nós vamos ver alguns tipos de esquizofrenias que existem, tá? Nós temos alguns tipos, na verdade, alguns subtipos da esquizofrenia, para vocês entenderem um pouco. Nós temos a esquizofrenia simples, tá? Por que o nome é simples? Porque ela vai apresentar poucas emoções, apresenta isolamento social, ausência das relações afetivas, mudança significativa de personalidade e também ela pode apresentar episódios e quadros de depressão, que é um outro tema que nós vamos abordar depois. O outro subtipo que nós temos é a esquizofrenia paranoide, que é a esquizofrenia mais comum que existe, tá? Ela está classificada entre as pessoas adultas, né, que apresentam a esquizofrenia paranoide. É uma esquizofrenia que há uma predominância de delírios e alucinações, conforme nós já havíamos falado em sala de aula, né? Quero ver se vocês lembram o que é delírio e alucinação. Já falamos sobre isso. Na verdade, o delírio é uma ideia fixa, ou seja, é uma ideia, é algo imaginário, irreal, que não existe. E que está na mente da pessoa, que ela acredita fielmente que existe. É como se aquela pessoa chegasse para você e falasse assim: eu sou o Papa. Então ele acredita que ele é o Papa. É uma ideia, é algo imaginário, irreal que existe. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de delírio. Tá? E ele começa a contar histórias para você totalmente delirante. E às vezes é tão real para ele que você acaba acreditando, né? Porque é algo assim que para ele é muito real, só que é totalmente imaginário, né? É totalmente fantasioso a questão do delírio. E a alucinação, ela envolve, na verdade, os 5 sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição, que é muito comum. O paciente psiquiátrico, a pessoa portadora do transtorno psiquiátrico, esquizofrenia, ela chega para você e fala que ela está ouvindo vozes, que ela está vendo coisas e realmente essas vozes que essa pessoa escuta é algo bem nítido e às vezes a pessoa começa a conversar com essa voz, né? Ela vê as coisas e isso é muito comum, essa sintomatologia de delírios e alucinações na esquizofrenia paranoide. Há uma predominância, você identifica, e por ser a esquizofrenia mais comum que existe, né? E a esquizofrenia paranoide se caracteriza pela predominância de ideias delirantes, a presença de sintomas também de muita ansiedade, às vezes ataque de fúria, né? Isso pode acontecer, pode apresentar delírios e alucinações, conforme eu já havia falado. Geralmente apresenta falsa sensação de que as pessoas que os rodeiam podem lhe fazer algum tipo de mal, enfim, por conta dessa voz. Ele escuta essa voz, a voz manda ele fazer determinadas coisas, né? E é um tipo de transtorno psiquiátrico. A esquizofrenia, gente, ela é uma psicose. Lembra quando nós já falamos da diferença da psicose para a neurose? Já citamos alguns exemplos em sala de aula, já trouxe alguns casos para vocês, vivências, experiências profissionais em relação à psicose e neurose. Tá? A psicose, toda a psicose tem um rompimento do ego, da consciência, e na neurose não, né? E aí a psicose,
ela é bem diferente da psicopatia, que nós já havíamos falado. Por exemplo, se um paciente esquizofrênico, ele no momento de furor catatônico, no momento em que há uma agressividade que são... na verdade, isso não é tão comum de acontecer, tá? Parece que o louco, ele é agressivo, mas assim, a agressividade acontece em raríssimos casos, né? Não é tão comum como parece ser, né? E aí, por exemplo, no momento de furor, né, o paciente está ouvindo uma voz e a voz manda ele matar, é diferente daquele que é o psicopata, o perverso, o sociopata, que faz por consciência. Ele faz sabendo o que está fazendo e ele faz por vontade. Então, a psicopatia, ela é diferente, né, da psicose. A psicose, se acontece algum crime, não é porque ele fez por consciência. Lembra que há um rompimento da consciência, há uma quebra egóica do ego? Então, o psicótico, ele não comete algum crime porque ele faz por vontade, de forma consciente. Porque o que está aflorado no caso de psicose e esquizofrenia é um inconsciente. Totalmente diferente do psicopata. O psicopata é frio, calculista, mentiroso, um artista, e ele pratica algum crime de forma consciente. Então, a gente precisa diferenciar essas questões para a gente poder entender até no momento de uma psiquiatria forense, né? O momento em que um vai ser preso e o outro vai fazer um tratamento. Então, a gente precisa entender essas diferenças. Então, no caso da psicose, esquizofrenia paranoide, na paranoide, ela é muito comum acontecer em adultos. E aí nós temos um outro subtipo, que é a esquizofrenia catatônica, que é muito comum acontecer distúrbios psicomotores ou neuropsicomotores, né, que atuam na parte músculo-esquelética, né? A pessoa apresenta uma postura rígida, tensa, né? Ela tem expressões faciais fora do normal, apresenta às vezes caretas. E o que acontece nesse tipo de esquizofrenia catatônica? Também é comum acontecer em adultos, mas nós precisamos entender a diferença de uma esquizofrenia catatônica e também um efeito colateral de uma medicação psiquiátrica, porque as medicações psiquiátricas, os antipsicóticos, de uma forma geral, eles têm diversos efeitos colaterais. Hoje nós temos medicamentos com menos efeitos colaterais, mas no passado os efeitos colaterais eram terríveis. Então, o que acontecia? Só um minuto. Então, no caso da esquizofrenia catatônica, durante muito tempo se confundia os efeitos colaterais de medicamentos, porque o paciente ele pode apresentar o que a gente chama de acatesia. O que é isso? É todo um estereótipo psicomotor que a pessoa fica naquela postura rígida, ou às vezes ela senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, né? Que pode ser do transtorno, mas pode acontecer também algum efeito colateral de medicamento, então a gente precisa discernir isso. Agora eu queria uma atenção especial de vocês para esse tipo de esquizofrenia, que nós vamos chamar de esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada. A esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada é uma forma de esquizofrenia caracterizada pela presença proeminente de perturbações do afeto, ideias delirantes e alucinações, né? Sim, fazem parte desse tipo de esquizofrenia. Um pensamento totalmente desorganizado. E o prognóstico desse tipo de esquizofrenia, ele é grave. Ele é considerado um dos piores prognósticos. Por que a esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada é considerada uma esquizofrenia grave? Porque é uma esquizofrenia comum que acontece na adolescência, tá? Lembra que eu já havia falado isso para vocês, ela apresenta na fase juvenil, na fase da adolescência. E por que ela é grave? Lembra que eu falei para vocês sobre, quando a gente falou um pouquinho da teoria da personalidade, né? O adolescente, ele não é
criança. Ele sai da fase de criança para entrar na fase de adulto, ele passa por um processo de transição. E essa transição é chamada de adolescência. No período que a pessoa chega na adolescência, ela ainda não tem a sua personalidade totalmente formada como a pessoa adulta. A pessoa adulta sabe o que quer. O adolescente, ele não é criança, mas ele também não é adulto. Então, essa transição, mudanças hormonais, mudanças de comportamento, é muito comum acontecer na adolescência. E por ele ainda não ter essa personalidade totalmente formada, e acontece um rompimento da consciência nesse período do ego, aí se torna muito mais grave, né? Por quê? Porque ele ainda não está com a sua personalidade completamente formada. Ele está numa fase de transição, de mudanças de comportamento e também de mudanças hormonais. Então, na verdade, esse tipo de esquizofrenia, o afeto ele é superficial e inapropriado, o pensamento é totalmente desorganizado, tá? O tratamento é muito mais lento, o tratamento é muito mais... Por ser muito lento, a resposta desse tratamento ela pode ser demorada. Esse tipo de pessoa pode apresentar isolamento social, embotamento afetivo, apresenta às vezes comportamento infantil. Então a esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, há uma desorganização total do pensamento, né? Então o prognóstico ele é muito mais difícil do que a esquizofrenia paranoide. E aí nós temos um outro tipo de esquizofrenia que é a residual, que o próprio nome já diz, né? A residual é aquela onde já tiveram episódios completos de esquizofrenia, tem um errozinho aí, eu vou consertar, com muitos anos da doença, tá? Essa pessoa, ela apresenta, eu vou até estar consertando aqui agora, gente, só para... Já estamos ao vivo. Deixa eu voltar lá, que a gente está na nossa aula, tá? Durante muitos anos, essa pessoa apresentou, né, a esquizofrenia. Às vezes são aqueles ex-pacientes psiquiátricos das antigas colônias, né, de antigos hospícios. Então, pelo fato dessa pessoa ter, às vezes, longos anos de internação, ela apresenta o que a gente chama de esquizofrenia residual. E, para finalizar, nós temos a esquizofrenia indiferenciada, que é aquele tipo de esquizofrenia que não corresponde a nenhum dos subtipos, né? Por não exibir nenhum dos padrões que é bem claro, que é bem predominante nos casos de esquizofrenia. E o diagnóstico para esse tipo de esquizofrenia, tanto a indiferenciada quanto a simples, ele é mais complexo. Por quê? Porque às vezes passa até despercebido, porque não tem uma predominância dos principais sintomas, que são delírios e alucinações. E aí, para finalizar a minha fala sobre a esquizofrenia, eu vou passar um pequeno trecho aqui do tratamento que acontece hoje, que a pessoa pode sim ter uma vida normal. E aí, vamos lá. Estou aqui no CAPES e vou ler uma poesia chamada Bem-vindo. Bem-vindo. Ir ao CAPES com moral elevada, em terapia e arte. A sua jornada. Ir ao CAPES é convite feito. Tá quente sem jeito. Tem música, tem arte. Meu coach é de verdade. Sonhamos com o progresso da arte. Neste lugar para se tratar. Cada um fazendo sua parte. Viva a luta, é o fim da exclusão. O CAPES mantém a inclusão. E divide com você, usuário, a sua aflição. Do Centro de Atenção Psicossocial, temos a inclusão e o fim da dominação coletiva e individual. Passe com a gente dias diferentes. CAPES é um paciente. É o momento de ser inteligente. E vir conosco. Sem preconceito e sem violência. Somos os donos da cura. Ela é sim nossa luta. Obrigado. Bom dia, gente. Vamos dar início.
Então, gente, cuidar sim, excluir não. É possível que todos possam ter uma vida social digna, né, habitar em sociedade. Então fica aqui o nosso vídeo aula de hoje sobre o transtorno psiquiátrico, esquizofrenia. Então até o próximo vídeo. Tchau!